Bom dia a todos. Hoje nós vamos ainda continuar em filosofia. Como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar no trabalho por unidade, né? Nós começamos falando na aula passada sobre mitologia grega, né? Sobre a consciência mítica. Aí eu queria saber se vocês fizeram o trabalho de campo que eu passei para a gente poder aí já projetar para todo mundo assistir. Alguém fez o trabalho lá na... A passarinha estava bem visitada esse tempo, né? Não? Não acredito. Olha só, nós vamos estudar até os primeiros filósofos, tá? Então nós vamos desde o mito até os primeiros filósofos, que vão ser chamados de pré-socráticos. Aí a gente fecha essa unidade de filosofia. Aí nós vamos para a sociologia, onde nós iremos estudar desde do senso comum até o surgimento da sociologia com o positivismo de Augusto Comte, tá bom? Então vamos lá. Então hoje nós vamos dar continuidade ao tema, beleza? Prontos? Vamos lá, fazendo aquela breve retomada, né? Nós aprendemos que a filosofia, ela surgiu com o rompimento com o... Meu Deus, tá feio o negócio. A filosofia surgiu com o rompimento com o... Pelo amor de Deus. Agora eu fiquei nervoso, ó. O que existia antes do surgimento da filosofia, gente? Pelo amor de Deus. A mitologia, foi a nossa primeira aula. Oh! Agora vocês entenderam, né? Por que a gente estudou mitologia? Porque antes da filosofia existia a mitologia, entendeu? Então vamos lá. Então, e o que eram os mitos que a gente viu? O que eram os mitos? Essa eu não gosto nem de colar, né? Os mitos, gente, nada mais do que aquelas histórias que tinham uma tentativa de explicar sobre a origem das coisas, apelando a uma série de seres sobrenaturais. Então, hoje nós iremos compreender quais foram os fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia. Ok? Oi? Não é só para colocar o título, para ficar bonitinho. Fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia. Vamos lá, quais foram os fatores aí que contribuíram para o surgimento da filosofia, tá? O primeiro fator foram as viagens marítimas. Porque olha só, gente, então assim, nós vimos que a filosofia ela vai surgir com rompimento com o mito, em que os mitos, né, eram essas histórias que buscavam explicar sobre a origem de alguma coisa, a origem dos astros, a origem dos males, a origem dos deuses. Portanto, se os mitos buscavam explicar sobre a origem das coisas, podemos dizer que os mitos são genealogias. Por quê? Porque genealogia é o estudo das origens e, portanto, parte de uma cosmogonia, em que cosmos significa mundo e gonia, origem, geração. Então, o cosmo, o universo, é gerado pelo sobrenatural. E aí, quando a filosofia surge? A filosofia ela vai surgir justamente quando os primeiros pensadores gregos que ficaram insatisfeitos com a explicação dos mitos, eles vão fazer viagens marítimas até onde os mitos diziam que era habitado por deuses, titãs e heróis. E ao chegarem lá, eles vão se deparar com pessoas como nós. E com isso, eles vão começar a perceber
que muitas coisas que os mitos falavam não passavam de mentira. Por quê? Porque ao chegar naqueles lugares, cadê os monstros? Cadê os semideuses? Né? Não existia nada disso. Então vai ser a partir das viagens marítimas que o mito ele vai perder aquele foco que ele tinha anteriormente. Que lembra que eu falei para vocês que até então o mito ele não era visto como mentira? Pelo contrário, o mito até então ele era visto como uma verdade que não se questionava. Vai ser a partir das viagens marítimas que ele vai perder essa ideia de que o mito não é algo que não se questiona, é uma verdade, e vai ganhar esse viés que muita gente tem hoje de que mito é mentira. Por quê? Porque a partir das viagens marítimas, eles puderam descobrir que muitas daquelas histórias não passavam de mentiras, certo? Então, esse foi o primeiro fator que propiciou o surgimento da filosofia, beleza? O segundo fator foi a invenção da escrita. Por que a escrita, gente? Olha só, como eu falei para vocês, até então ainda não existia escrita. A partir do momento que surge a escrita ela possibilita a abstração da palavra. Por exemplo, eu pergunto para vocês, uma pessoa que sabe ler e escrever e uma pessoa que não sabe ler e escrever, quem é que vai ter o senso crítico mais aguçado? Quem sabe ler e escrever. Por quê? Porque quem sabe ler e escrever vai ter conhecimento. E o conhecimento leva as pessoas a ter uma maior argumentação. Ela desperta no indivíduo o senso crítico. Não é verdade? Por exemplo, é bem simples. Na aula passada, nós falamos sobre mitologia grega. Se você nunca leu sobre mitologia grega, você nunca estudou sobre isso, você não sabe nada disso, o que eu falar, você vai acreditar. Por quê? Porque você não lê, você não conhece, você não estuda, você não sabe. Agora, a partir do momento... E aí, se de repente eu chegar aqui e eu trocar o nome dos personagens, você nem vai perceber, porque você não sabe. Agora, se você já leu sobre o assunto, se você já conheceu sobre o assunto, se você estuda sobre isso, e no momento que eu trocar o nome dos personagens, eu tenho certeza que você irá questionar. Que você irá, calma aí, pessoal, está errado. Você tem como argumentar. Por quê? Porque a escrita, ela possibilita a abstração da palavra. Ela faz com que o indivíduo ele passe a ter uma visão mais ampla acerca das coisas. Ele passa a ter mais conhecimento. E a partir do conhecimento, esse indivíduo poderá argumentar acerca das coisas. Mas se você não conhece, como que você vai argumentar algo que você não sabe? Aí eu chego aqui e falo, bom, gente, como nós sabemos, né? Zeus... ele era um monstro da mitologia grega e ele era casado com a Medusa, que era a deusa da sabedoria. Ambos tiveram um filho, que se chamou Percy Jackson, e se tornou aí o deus do submundo. E aí tu vai saber que tu viu lá a história de Zeus com 7 cabeças, tu ainda vai propagar uma história que você nem sabe. Não é verdade? Agora, a partir do momento que você já leu sobre o assunto, você já estudou, você conhece, você tem como questionar. Você tem como argumentar e defender aquilo que você sabe. Eu lembro que na faculdade, né, uma vez, porque eu acho que eu falei para vocês, que além de professor de filosofia e sociologia, eu também sou professor de história. E uma vez eu estava na faculdade e já era professor de filosofia, estava fazendo história. E uma vez o professor estava dando aula de história, lá, história do Oriente. Só que no meio da aula, ele quis enfeitar a aula e meteu a filosofia na história. Até aí não tem nenhum problema. O problema foi que na hora que ele quis introduzir os filósofos, ele começou a trocar o nome dos filósofos. Ah, gente, como nós sabemos, né, o Platão, que é o pai da filosofia e não sei o quê. Eu sei que ele deu uns erros tão grotescos, mas tão grotescos, que eu não me contive e tive que fazer uma pequena intervenção na aula do professor, né? Mas eu já vou falando para vocês, gente, preste atenção. Já é uma dica da universidade. Professor universitário não erra, tá? O máximo que acontece é ele se confundir, mas errar jamais, tá? E aí, na hora, o professor estava
falando lá e começou a trocar os nomes. O professor, assim, não é que o senhor errou, né? Que o senhor não erra. Mas eu acho que o senhor se confundiu. Porque o Platão não é o pai da filosofia. O pai da filosofia foi reconhecido pelos gregos como Sócrates. Olha só a argumentação. Tanto é que os gregos dividiram a filosofia em pré-socrático e pós-socrático. Então, o Platão que você está falando, ele era discípulo de Sócrates. Então, você tem como argumentar. Porque você conhece, porque você sabe. Agora, se você não conhece, você não tem como argumentar aquilo que você não sabe. E aí, na hora, o professor, né, não porque não sei o que e tal, e começou, né? E na hora sempre tem um fuxiqueiro da sala. Aí o fuxiqueiro falou assim, professor, ele tá falando isso porque ele é professor de filosofia. Aí pronto, aí o professor ficou nervoso, aí tentou remendar a história e piorou a situação, né? Enfim, o que eu quero dizer para você, o meu objetivo, gente, não era ridicularizar o professor. Até porque o professor não é o detentor do conhecimento, né? E há momentos que realmente a gente confunde, né? Que dá um branco. Tipo agora, estou dando aula sem material nenhum na mão. Então pode chegar uma hora que pode dar um branco. Então nós somos humanos. O objetivo mesmo era levar as pessoas a ter o conhecimento de causa, porque senão todo mundo ia sair dali pensando que o Platão é o pai da filosofia, não é. Entendeu? Então, a partir do conhecimento, a partir da escrita, o indivíduo ele passa a ter uma visão mais ampla acerca das coisas e o maior poder de argumentação. Então, a partir da escrita, ela desperta no indivíduo o senso crítico. Por isso que a escrita também foi um fator que propiciou o surgimento da filosofia. Ficou claro isso, gente? Beleza. Então, vamos para o terceiro fator. O terceiro fator foi a invenção... Gente, a minha letra, ó, é pequena, né? Lamento para vocês, tá? A invenção do calendário. Por que o calendário, gente? Olha só. Como nós vimos, para os gregos, tudo partiu de deuses. Tudo partiu de divindades, certo? Tanto é que para eles, para esses povos, né? O tempo era um deus, ou melhor, o tempo era um titã. O tempo era Cronos. Por isso se fala em cronologia. Cronologia é tempo. Então, para eles tudo era algo divino, era algo sagrado, era algo misterioso que o homem não podia compreender racionalmente. Só que a partir do momento que surge aí o calendário e o relógio, o que vai acontecer? Agora vai ser possível calcular as horas do dia e as estações do ano. E com isso, eles vão começar a perceber que o tempo não é algo tão misterioso que o homem não possa compreender racionalmente. Mas, pelo contrário, eles vão começar a perceber que existe primavera, verão, outono, inverno, e tudo isso é algo natural. Então, vai ser a partir do calendário que vai começar a desmistificar várias concepções acerca do tempo e das coisas, como se fosse algo que o homem não tivesse uma compreensão racional dessas coisas. Tanto é, gente, que vale destacar que quando nós falamos nos mitos, os mitos, eles não só existiam na Grécia, mas os mitos, eles existiam em diversas partes do mundo. Por exemplo, quem já ouviu falar sobre os povos maias? Vocês estudaram os maias, não já? Vamos lá. Os povos maias, eles adoravam ao deus Sol. Escuta essa. Os maias, eles acreditavam que o Sol mesmo, para eles o Sol era um deus. Então, quando o Sol ele estava se pondo, é porque eles acreditavam que o Sol ele estava indo para uma guerra. Então, o que eles faziam? Eles sacrificavam os humanos e ofereciam sangue dos humanos para dar poder para o Sol vencer as guerras. Porque o sangue, ele representa poder, tanto na mitologia quanto na teologia. Tanto é que lá fala que o sangue de Jesus tem poder na teologia. Na mitologia também não é diferente. Então,
o que acontece? Tanto é que quem assistiu aí, bora fazer uma analogia para quem assistiu os Cavaleiros, voltando lá para os Cavaleiros do Zodíaco, né? Quem assistiu os Cavaleiros do Zodíaco, você vê que quando os Cavaleiros do Zodíaco chegam nas 12 casas, ele entra na primeira casa, que é a casa do Cavaleiro de Ouro Mudiares. Esse cavaleiro, ele usa o sangue para restaurar as armaduras dos cavaleiros. Alguém assistiu isso aí já? Gente, pelo amor de Deus, quem não assistiu Cavaleiro do Zodíaco, né? Por favor. Aí quando eles chegam lá na saga do Hades, né? Para eles entrarem nos Elísios, eles também precisaram do sangue da deusa Atena. Então o sangue na mitologia, ele também representa poder. Então o que acontece? Os maias pensavam, bom, se o nosso Deus, que é o Sol, né, quando ele está se pondo, está indo para uma guerra, vamos sacrificar os humanos e oferecer o sangue dos humanos para dar poder para o Sol vencer as guerras. E aí, quando o Sol nasce pela manhã, é porque ele estava acreditando que era porque o Sol estava vindo vitorioso da guerra. Ou seja, todos os dias, esses povos sacrificavam os humanos e ofereciam o sangue dos humanos para dar poder para o Sol vencer as guerras. Aí você pode me falar assim, mas professor, e aonde que eles conseguiram tanta gente assim para matar e oferecer o sangue para o Sol? Bom, esses povos, né, incas, maias, astecas, zapotecas e aqueles monte de ecas lá, esses povos tinham como principal atividade a guerra. Ou seja, eles viviam de guerras que era justamente para quê? Para conquistar outras regiões, e as pessoas que eles venciam nas guerras, eles capturavam essas pessoas e tornavam essas pessoas escravas e usavam essas pessoas para os sacrifícios. Por isso que eles tinham tanta gente assim para matar e oferecer o sangue para o Sol. Deu para entender? Então, isso é para deixar claro para vocês que quando nós falamos acerca dos mitos, os mitos eles não só existiam na Grécia, mas os mitos eles existiam em diversas partes do mundo, certo? Então, ficou claro o calendário? Então, vamos para o próximo fator. O próximo fator foi a invenção da moeda, tá? A invenção da moeda, que é meu rascunho, ali é meu esquema, tá? Bom, por que a moeda, gente? Bom, eu vou sintetizar 3 momentos da história. Nós temos aí a escravidão, nós temos o feudalismo e nós temos o capitalismo, certo? Escravidão, o feudalismo e o capitalismo. Vamos lá. Na escravidão, qual é o principal personagem que nós temos? Escravo, né? E qual era o direito do escravo? Não ter direito, né? Então, aqui na escravidão. No feudalismo, gente, eu vou sintetizar da seguinte maneira, tá? No feudalismo, nós temos, de um lado, o valor de uso. E do outro lado, nós temos o valor de troca, certo? Valor de uso, valor de troca, certo? O valor de uso é o seguinte, ó. Eu não vou falar para vocês que nesse período... Aliás, calma aí. No valor de uso é o seguinte. A relação que existia era entre o senhor feudal e o camponês. O senhor feudal era o dono da terra. O camponês era aquele que não tinha terras, não tinha bens e, portanto, ele trabalhava na terra do senhor feudal e, em troca disso, o que ele recebia era um pedaço de terra para viver. Por quê? Porque pelo fato da terra não ser dele, tudo que ele produzia, uma boa parte era destinada ao senhor feudal, por ser o dono da terra, uma outra parte era destinada à igreja, porque o feudalismo se dá na Idade Média, e na Idade Média a principal instituição que nós temos é a Igreja Católica, e a Igreja Católica também detinha o poder econômico, certo? Então o que lhe restava era quase nada. Então o nome disso é valor de uso, certo? O valor de troca é o seguinte, eu não vou dizer para vocês que nesse período não existia moeda, porque já existia moeda. Entretanto, a moeda ela não tinha valor
monetário. Ora, se a moeda não tinha valor monetário, como que acontecia as coisas? Por escambos. O que é isso? Era troca de produtos. Por exemplo, um proprietário lá que produzia arroz, ele trocava produtos com o que produzia feijão. Então, na verdade, o que acontecia era a troca de produtos. Então, quando que a moeda vai passar a ter valor monetário? Vai ser no capitalismo, certo? E aqui, né, é quando a partir com o desenvolvimento do comércio, vai começar a acontecer as trocas comerciais. E aí as pessoas vão passar, e aí os burgueses vão começar a acumular riquezas, e com isso eles vão começar a ter uma autonomia que antes não era dada a eles, certo? Por exemplo, tanto é que, se você fazer uma relação disso com hoje em dia, você anda no centro da cidade, aqueles comerciantes voltam a te arrastar para dentro da loja, né? Você vai comprar uma coisa e eles tentam, a partir da argumentação, olha a filosofia presente aí, ó, a partir da persuasão, eles tentam te convencer a levar mais coisas, e tem uns que eles até conseguem, não é verdade? Então, olha só como a filosofia, ela começa a estar presente no comércio, a partir do desenvolvimento aí do capitalismo, né, a partir, né, da invenção da moeda. Então, a partir da moeda, os burgueses vão acumular riqueza, vão passar agora a ter uma autonomia que até antes não era dada a eles. Por isso que a moeda também vai ser um fator que vai propiciar o surgimento da filosofia. Porque quando eu falo em autonomia, é uma palavra bem familiar na filosofia, porque o indivíduo se torna um sujeito mais autônomo. Porque a moeda, gente, ela representa poder. Tanto é que, por exemplo, quem aqui já se deparou com uma situação de você estar bem longe da sua casa e você ter dinheiro no bolso e na carteira, e de repente você precisa desse dinheiro, nem que seja para você voltar para casa, e aí quando você coloca a mão no bolso, na carteira, cadê o dinheiro que você tinha? Você perdeu o dinheiro que você tinha. Como é que você se sente numa situação dessa? Você fica desesperado, sente como se tivesse valor nenhum, não é mesmo? Porque a moeda, ela representa esse poder ao indivíduo. Tanto é que quando você, por exemplo, chega para o seu pai, para sua mãe, e você pede lá dinheiro para eles, você pede, vamos lá, não digo mais nem 5, nem 10 reais, porque não é quase nada, mas você chega e pega 20 reais para eles. Qual é a primeira pergunta que eles fazem? Para que você quer o dinheiro, né? Aí você tem que contar aquela história bem convincente, né? Aquela história bem comovente para Deus tocar naquele coração, quebrar aquele coração de pedra, né? E te dar o dinheiro. Eu não sei se é o caso dos pais de alguém que tem aqui, mas tem aqueles pais que são bem ignorantes, que primeiro dá aquela bela exclamação de meia hora, né? Para você se mancar e não pedir mais, né? Aí depois vai te dar o dinheiro, né? Aí você não se manca, claro, depois vai pedir mais depois, né? Enfim, mas porque a moeda, gente, ela representa essa autonomia ao indivíduo. Ela representa esse poder ao indivíduo. Então, por isso que a moeda também vai ser um fator que vai propiciar aí o surgimento da filosofia. Isso aqui tá aí me incomodando, ó. Vai ficar pior aqui, mas deixa pra lá, vamos lá. É porque aqui a gente fica famoso, né? Então tem que começar a se acostumar com a fama, né? Entendeu? Eu não tô acostumado tanto com a fama assim, não. Atrás, acho que é melhor. Vamos lá. O próximo fator que vai propiciar o surgimento da filosofia tô mais perdido que tudo aqui. Vamos lá. Vou botar logo os dois últimos. O nascimento da polis e o surgimento da política, certo? O nascimento da polis e o surgimento da política. Vamos lá, gente.
porque, vamos lá, o que é a polis? São cidades, estados. E o que são cidades e estados? É a polis, eu sei, mas o que são cidades e estados? São cidades... Isso, são cidades independentes, têm suas próprias leis. São cidades autônomas. Olha uma palavra bem familiar na filosofia, né? São cidades independentes, são cidades autônomas. Então, é a partir do momento que as cidades se tornam independentes, que elas vão passar a ter o quê? Um novo ideal político. E aí, gente, a política, ela não só vai propiciar o surgimento da filosofia, como também a sua consolidação. Porque é a partir da política que agora o indivíduo ele vai passar a ter voz, ele vai passar a ter o direito de decidir sobre as questões da comunidade. Ou seja, aquelas pessoas que eram considerados cidadãos, agora vão começar a pensar os problemas da cidade, vão buscar... encontrar soluções para isso, vão debater, olha a filosofia presente aí, debater sobre as questões da comunidade. Então, a política também vai ser um fator que vai propiciar o surgimento da filosofia. Não só o surgimento, como também a sua consolidação. Porque se lá na Grécia Antiga, apenas uma pequena parcela que era considerado cidadão, hoje todos nós temos o direito tanto de votar, quanto de ser votado, não é mesmo? Você vê, por exemplo, que hoje nós não só podemos votar, pensar, decidir o futuro do nosso país, como nós podemos exigir os nossos direitos. Tanto é que hoje nós temos direito de reivindicar direitos, nós temos o direito de fazer protesto, nós temos o direito de fazer greve. Você vê as pessoas faz movimento, fecha a rua, faz greve, faz impeachment. Tudo isso, gente, são características filosóficas, são atitudes críticas. Por isso que a política ela também vai ser um fator que vai propiciar não só o surgimento, mas a consolidação da filosofia. Ficou claro isso, gente, os fatores? Então, se nós fizéssemos um paralelo entre mito versus filosofia, nós chegaremos às seguintes conclusões. Que o mito, ele apela ao sobrenatural, né? O mito, ele apela a uma série de seres divinos, não é isso que a gente viu? Já a filosofia, diferente do mito, ela rejeita o sobrenatural. Por quê? Porque para a filosofia, por exemplo, você acreditar que o mal surgiu na Terra porque a Pandora abriu a caixa, é muita imaginação para uma pessoa acreditar nisso. Isso é muita fantasia. É algo muito mágico, certo? E aí, o que acontece? No momento que a filosofia ela rompe com o mito, agora a filosofia vai explicar aquilo que os mitos explicavam. Só que a filosofia ela não vai explicar as coisas partindo do divino, do fantasioso, do mágico, não. Ela vai romper com isso e agora a filosofia vai explicar as coisas partindo da razão. E o que é a razão? A razão ela é a faculdade intelectual que consiste numa premissa lógica. Por exemplo, se eu digo que você tem razão, é porque aquilo que você pensa, aquilo que você fala ou aquilo que você faz está correto. Então, esses primeiros filósofos, eles vão buscar uma explicação mais racional, uma explicação mais lógica, uma explicação mais coerente para isso. Porque enquanto no mito, o conhecimento até então ele era inquestionável, não é isso? A filosofia não. A filosofia, ela convida a discussão. Ou seja, a filosofia ela vai questionar aquilo que até então não era questionado.
Porque no mito, gente, o mito, ele independe de provas. O mito, ele não precisava ser provado. Agora, a filosofia, não. A filosofia, ela investiga e analisa os fatos, certo? A filosofia, ela investiga e ela analisa os fatos. Ou seja, a filosofia agora ela vai questionar aquilo que não era questionado. E como que ela investiga isso? Olha um exemplo bem simples. A partir das viagens marítimas. A partir das viagens marítimas, eles puderam investigar se aquelas histórias que foram contadas por aqueles mensageiros, se elas realmente procedem. Então a filosofia ela vai investigar, ela vai analisar os fatos. Aí eu vou até usar agora um termo mais filosófico. Enquanto no mito, a inteligibilidade ela é dada, na filosofia, essa inteligibilidade ela é procurada. Aqui, gente, quando eu falo inteligibilidade, na linguagem mais simples, seria o conhecimento, certo? Enquanto no mito, o conhecimento já era dado, já era propagado pelos mensageiros, na filosofia não. O conhecimento agora ele é procurado. Tanto é que a própria palavra filosofia, ela vem de um termo grego, filosofia. Filosofia, olha só. No grego, gente, sempre o PH tem som de F. Então, olha só, PH som de F, PH som de F. Filo significa amor. E Sofia significa sabedoria. Portanto, a filosofia é o amor à sabedoria. Que, em outras palavras, a filosofia nada mais é do que a busca pela verdade ou pelo conhecimento. A filosofia ele é a procura da verdade, ele é a busca pela verdade. Tanto é que tem um filósofo chamado Karl Jasper que ele vai falar isso. A filosofia ele é a busca pela verdade. E aí Sócrates, que é considerado pelos gregos como o pai da filosofia, ele vai dizer que a sabedoria começa com a reflexão. Portanto, se nós fôssemos resumir a filosofia em uma palavra, essa palavra é a reflexão, porque a filosofia nada mais é do que a arte de pensar, certo? A palavra reflexão vem de reflectere, e reflectere quer dizer voltar a si mesmo, ou seja, é você pensar algo que já foi pensado, é você analisar as coisas profundamente. Em outras palavras, a reflexão nada mais é do que uma retomada de pensamento. E aí, o professor Dermeval Saviani, ele vai conceituar essa reflexão de 3 maneiras. Ele fala que essa reflexão, ela deve ser radical, ela deve ser rigorosa e ela deve ser de conjunto, ok? A reflexão, ela deve ser radical, rigorosa e de conjunto, ok? Reflexão radical. Radical vem de raiz. Ou seja, a reflexão ela tem que ir até a raiz, ela tem que ir até a fonte, até a origem do conhecimento. Ou seja, eu não posso acreditar em algo simplesmente porque alguém me falou. Eu devo fazer uma reflexão radical. Eu tenho que ir até a raiz, até a fonte. E foi isso que os primeiros filósofos fizeram. Eles foram até a raiz. Eles fizeram as viagens marítimas para saber se aquelas histórias que eles falavam realmente procedem. Então, isso é uma reflexão radical. É você ir até a raiz, até a fonte do conhecimento.
Por exemplo, eu vi uma história, eu vi uma charge, na verdade, no Facebook uma vez, não sei se alguém já viu, que era o poder de um boato. Alguém já viu essa charge? Que onde está o patrão falando com o funcionário, e aí a porta ela estava aberta. Aí o patrão ele fala assim, ó, Zé, quero o número deste pedido. Aí na hora a porta estava aberta, né? Ia passando aquele famoso fuxiqueiro, né? Que eu tenho raiva de fuxiqueiro, ó. Na verdade, deixa eu fazer aqui dar uma pausa rapidinho. Eu já contei, acho que eu não contei para vocês na aula passada, não lembro, mas acho que eu não contei. Eu já contei para vocês a diferença do fuxiqueiro para o fofoqueiro? Não, né? Então vou contar aqui rapidinho, tá? Ó, o fuxiqueiro na escola já, né? Mas os colegas têm que saber a diferença aqui, ó. O fuxiqueiro, gente, é aquela pessoa que quando ela sabe o podre de alguém, ela espalha para todo mundo. Esse é o fuxiqueiro, tá? Agora o fofoqueiro, ele é mais traiçoeiro. Por quê? Porque o fofoqueiro, quando ele sabe o podre de alguém que ele vai espalhar, ele dá uma incrementada na história, entendeu? Ele dá uma aumentada na história. Por isso que o fofoqueiro ele é mais traiçoeiro. Aí, pois é, aí voltando para nossa história, né? Aí tá lá o patrão falando com o funcionário, e aí o patrão fala, Zé, quero o número deste pedido. Aí na hora ia passando esse famoso fuxiqueiro. Aí ele entendeu deste pedido de despedido. Aí ele correu e foi contar para os colegas, né? Eita, o Zé tá despedido. Aí um deles que estava no bebedor entendeu que quando ele falou que o Zé tá despedido, que o Zé e o Tadeu estão despedidos. Aí o Tadeu já aloprou, mas eu também. Aí o outro já saiu concluindo que todo mundo ia ser despedido. Então esse é aí o poder, né, de um boato. Então vamos lá, gente. Partindo do pressuposto... Uma verdade. Sim, é verdade, não é não? As pessoas acabam acreditando... Ela se torna verdade no sentido de que as pessoas acreditam nisso. Gente, deixa eu aproveitar a pergunta e fazer uma crítica agora. Não vou fugir do assunto muito, mas dá para fazer relação. Não vamos longe, não. Essa situação que está acontecendo em Rio Branco agora. Aliás, em Rio Branco não, que aconteceu, né, daquelas crianças, né? E aí isso acabou estimulando, né, com que nos estados começa a ter uma série de ameaças. Aqui no Acre também não foi diferente. Então, oi? Oi? Pois é. Mas aí, gente, sabe qual é o problema das pessoas? É que as pessoas, elas não têm a criticidade. Elas acabam disseminando essas informações. Gente, olha só, esse caso desse perfil fake, né? Esse perfil de pessoas que fazem isso. Essas coisas, elas não têm que ser divulgadas nas redes sociais, não. Elas têm que ser divulgadas aonde? Nos órgãos competentes, na polícia. Só que o problema é que as pessoas, elas ficam propagando isso. E quanto mais você divulga isso, mais você estimula pessoas como essas a terem esse tipo de ação. Por que agora está tendo essa ação, tá acontecendo isso? Porque foi divulgado na mídia uma situação dessa. E isso estimula outras pessoas a fazer. Então, no momento que eu compartilho isso, eu estou estimulando outras pessoas a fazer a mesma coisa. Inclusive, ontem, sabe o que eu compartilhei nos meus status, nos meus stories? Eu compartilhei foi justamente dizendo que a polícia, ela tem como é que é? Um sistema de inteligência para pegar, para descobrir quem são os donos desses perfis. É isso que tem que ser divulgado. O que tem que ser divulgado é que pegaram o cara, pegaram o menor de idade. Isso tem que ser divulgado para que essas pessoas que têm essa prática saibam que vão ser pegos também. E não ser divulgado que teve ataque tal, que estão ameaçando não sei do que. Quanto mais você divulgar isso, mais você está estimulando as pessoas a fazerem a mesma coisa. Você tem que divulgar o contrário. Isso tem que ser divulgado para os órgãos competentes, para a polícia. Eu tenho que divulgar e para deixar claro, olha, se você está fazendo um perfil fake, você vai ser descoberto, porque a polícia, ela consegue chegar até você. Entendeu? Para as pessoas terem temor a isso. Esse é o problema de muitas pessoas.
Sim. Aham. É. Isso. E outra, as pessoas, hoje as mídias sociais, parece que as redes sociais, ou até mesmo muitos jornais sensacionalistas, gente, às vezes a notícia ela é tão sensacionalista, ou às vezes aquilo que é postado na rede social é fake, só que as pessoas se apropriam como se fosse verdade, nem sabe se aquilo realmente é verdade, as pessoas já saem divulgando, propagando fake news. Nós não podemos acreditar em algo simplesmente porque alguém postou ou alguém compartilhou. Nós temos que ter esse poder de criticidade. E aqui é que entra a reflexão radical. O que é uma reflexão radical? Como que eu vou acreditar porque divulgaram na mídia? Tá, mas qual é a fonte? Essa fonte que foi divulgada, ela é segura? É isso. Não é porque qualquer pessoa divulgou qualquer coisa na internet que é verdade. É daí que surgem as fake news. Porque as pessoas não têm esse poder de criticidade. Não vão buscar a fonte. Não vão buscar na raiz da questão para saber se aquilo realmente procede. Entendeu? Então essa é a questão. Essa é uma reflexão radical. Então voltando, por exemplo, na história. Nessa história que eu contei para vocês. Partindo do pressuposto, né, dessa história, o que seria uma reflexão radical? Nessa história do poder de um boato que eu contei para vocês, da charge. Partindo do pressuposto que a reflexão radical é você ir ter a raiz, até a fonte, até a origem. O que seria uma reflexão radical nessa história? Você ir aonde? E quem seria a raiz nessa história do poder do boato que eu contei para vocês? Seria o patrão, ou seja, só quem pode dizer se essa história é verdade ou não é o patrão ou o Zé, entendeu? Isso é uma reflexão radical. Eu não posso acreditar porque alguém falou, é igual fofoca. Quando eu falo, gente, tu tá sabendo do fulano, é verdade. Como é que sabe? Porque é fofoca, então é verdade. Olha só, porque a fofoca é verdade, as pessoas se apropriam com tanta veemência e saem propagando coisas que às vezes não tem nem sequer realmente a certeza se aquilo que está sendo falado é verdade. Então isso é uma reflexão radical, é esse poder de criticidade, beleza? Gente, a reflexão também ela tem que ser o quê? Rigorosa. E rigorosa vem de rigor. Ou seja, eu tenho que analisar as coisas com rigor, com lógica, com coerência. Sabe por quê? Porque às vezes alguém te conta uma história e quando você passa a fazer análise crítica daquilo que está sendo contado, você percebe que aquela história parece que está mal contada. Que tem alguma coisa que não está se encaixando bem naquela história ou que foi omitido alguma informação. Então nem todo boato é fato. Nem tudo aquilo que é falado realmente procede. Nem tudo aquilo que é falado realmente é verdade. Então eu tenho que fazer uma reflexão rigorosa. Eu tenho que ir até as últimas consequências para saber até que ponto aquilo que está sendo falado realmente tem lógica, tem cabimento, realmente tem coerência. Ok? E por fim, a reflexão tem que ser de conjunto. Por que de conjunto? Porque a filosofia, ela é globalizante. Ou seja, a filosofia ela abrange a totalidade, certo? A filosofia ela abrange a totalidade. Sabe por quê? Porque a filosofia ela é inter, multi e transdisciplinar. A filosofia, ela é inter, multi e transdisciplinar. Ou seja, tudo envolve filosofia, gente. A filosofia, vale destacar que a filosofia, ela é diferente da ciência. Sabe por quê? Porque para algo ser considerado ciência, ela tem que possuir um objeto de estudo. Por exemplo, a biologia. A biologia ela é uma ciência. Por quê? Porque ela possui objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo, né?
da biologia é a vida. Tudo que se refere a seres vivos é biologia. Por quê? Porque a biologia ela é uma ciência, porque ela possui objeto de estudo. Deu para entender isso? A sociologia ela é uma ciência. Por quê? Porque ela possui objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da sociologia? A sociedade. Então, ela é uma ciência. A própria psicologia ela é uma ciência. Por quê? Porque ela possui objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da psicologia? O comportamento humano. Todas elas são ciências. Agora, a filosofia, gente, ela não possui objeto de estudo. Sabe por quê? Porque a filosofia ela não é uma ciência. Porque a filosofia ela é globalizante. Porque tudo envolve filosofia. Porque a filosofia ela abrange a totalidade. Porque a filosofia ela é inter, multi e transdisciplinar. A filosofia ela é interdisciplinar quando? Quando todo conhecimento está engendrado a filosofia. Por exemplo, para aquele historiador chegar a narrar aquele fato histórico, ele teve que fazer um estudo. Esse estudo ele é uma atitude filosófica, porque a filosofia ela é interdisciplinar. Para aquele cientista, por exemplo, ele chegar lá naquela fórmula, ele teve que fazer uma pesquisa. Essa é uma atitude filosófica, porque a filosofia ela é interdisciplinar. Só que a filosofia também, gente, ela é multidisciplinar. Sabe por quê? Porque ainda que a filosofia não seja uma ciência, né? Mas a filosofia, ela é a mãe de todas as ciências. Sabe por quê? Porque todo conhecimento científico partiu da filosofia. Tudo antes eram filosofias. Por exemplo, a própria biologia, antes de ser chamada de biologia, ela era chamada de filosofia natural. Então, o cientista, antigamente, ele era o filósofo natural. A própria física, antes de ser chamada de física, ela era chamada de filosofia primeiro ou metafísica. Então, vai ser apenas no século XVII, com a Revolução Científica, que elas vão se apropriar de um objeto de estudo e vão se tornar ciências. E aí, a filosofia vai se tornar a mãe de todas as ciências, porque todo conhecimento científico partiu da filosofia. Tudo antes eram filosofias. Tanto é que você vê que antigamente aqueles caras, antes de eles serem químicos, físicos, eles eram filósofos. Por quê? Porque a filosofia é a mãe de todas as ciências. Uhum. Isso. É uma ideia, você discute essa ideia e tenta provar essa ideia. E tem um conteúdo que nós vamos usar mais na frente, que é a filosofia da ciência. Que a filosofia está ligada à ciência. Certo? A sociologia é uma ciência. Isso. Ela é uma ciência. Diferente da filosofia, a sociologia ela é uma ciência. Isso, as relações sociais, a sociedade como um todo. Ok? Ficou claro por que a filosofia ela é multidisciplinar. E, por fim, a filosofia ela é transdisciplinar. Por quê? Porque a filosofia ela transcende o conhecimento da história, da química, da física. A filosofia ela vai além. Porque, por exemplo, enquanto esse historiador ele narrou o fato, a filosofia vai questionar: será que essa história é verdade? Será se ele não omitiu alguma informação? Será se não pode ser descoberto algo a mais? Ou seja, a filosofia ela vai além. A filosofia ela transcende o conhecimento da história, da química, da física, ela, né? Ou seja, ela consegue fazer essa leitura. Será se ele não colocou as suas impressões, as suas ideologias? Eu lembro que quando eu estava ainda no curso de História, eu tinha duas disciplinas que, de certo modo, elas casavam, né? Elas eram similares, que era uma matéria chamada de História do Brasil e a outra era História da América.
E quando se fala em Brasil, América, de certo modo, eu estudava Brasil duas vezes, porque o Brasil está na América. Então, quando eu estudava a questão política, o meu professor, aliás, história da América, o meu professor de História da América, por ele ser petista doente, ele trazia textos científicos que defendiam piamente o PT. E aí, quando eu ia para a disciplina de História do Brasil, a minha professora, que era antipetista, ela trazia textos científicos que criticavam piamente o PT. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Que até mesmo um autor de um livro, muitas das vezes, ele coloca suas ideologias. Por isso que a filosofia, ela consegue fazer essa leitura, ela consegue ter essa percepção, essa análise crítica das coisas. Tem autores que são completamente marxistas, positivista, entendeu? Então a filosofia, ela consegue fazer essa análise crítica. Por quê? Porque a filosofia, ela é transdisciplinar, ela transcende o conhecimento da química, da física, ela vai além. Deu para entender isso? Então, para fechar, vale destacar, gente, que existem dois tipos de filosofia, tá? Existem aí, então, dois tipos de filosofia, ok? A primeira, ela é chamada de filosofia de vida, ok? A primeira é a filosofia de vida. E a segunda é a filosofia propriamente dita. Ok? Filosofia de vida e filosofia propriamente dita, certo? Vamos lá, filosofia de vida. Olha só, vida, dia a dia, cotidiano. Portanto, a filosofia de vida nada mais é do que um pensamento simples que não requer complexidade e são as questões do meu cotidiano. Em outras palavras, a filosofia de vida é o ato de eu filosofar espontâneo. E são as questões do meu dia a dia. Tanto é que tem um filósofo chamado Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, que ele vai dizer o seguinte: não se pode pensar em nenhum homem que não seja filósofo, que não pense, porque pensar é próprio do homem como tal. Hã? Gramsci? Espanhol, não. Não. Ó, repetindo a frase. Não se pode pensar em nenhum homem que não seja filósofo, que não pense. Porque pensar é próprio do homem como tal. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todos nós somos filósofos. Por quê? Porque todos nós pensamos e agimos, falamos conforme aquilo que nós pensamos. Como é que é o nome disso? Filosofia de vida. Ou seja, é o ato de eu filosofar espontâneo, são as questões do meu dia a dia. Por exemplo, quando você escolhe o canal de televisão que você quer assistir, você está filosofando. Quando você, por exemplo, está conversando com alguém, você está filosofando. Até mesmo quando você está chavecando lá na rede social ou alguém pessoalmente, você também está filosofando, porque você vai ter que ter um poder de persuasão. Filosofia de vida, ou seja, para Gramsci, todos nós somos filósofos, porque nós somos seres pensantes e agimos, falamos conforme aquilo que nós pensamos. Então é um pensamento simples, é o ato de eu filosofar espontâneo, são as questões do meu dia a dia. Só que é diferente, por exemplo, da filosofia propriamente dita. Por quê? Porque essa sim requer complexidade. Porque na filosofia propriamente dita, ela é um pensamento mais aprofundado, é um pensamento mais detalhado sobre algo, certo?
Então, olha só, na filosofia propriamente dita, diferente da filosofia de vida, ela requer complexidade. É aquele que estudou, é aquele que buscou, é aquele que conhece, e com base no conhecimento amplo que a pessoa tem sobre o assunto, ela vai desenvolver agora a sua própria filosofia. Em outras palavras, a filosofia propriamente dita seria, então, a reflexão do filósofo, daquele que conhece, e com base no conhecimento amplo do assunto, cada filósofo foi desenvolvendo a sua própria filosofia, foi desenvolvendo as suas próprias teorias. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo e finalizar com esse exemplo, que eu tenho certeza que todo mundo vai entender a diferença de uma para outra. Filosofia de vida é ou seja, filosofia de vida é pensamento simples. Pensamento superficial, que eu posso ter, o ato de eu falar, pensar, discutir, por mais que eu não entenda muito do assunto. Filosofia de vida é a filosofia do sofredor. Do vascaíno, né, do palmeirense, do corintiano, né, daquele que não entende muito, mas tosse, entendeu? A filosofia própria é a filosofia de quem conhece, do flamenguista, claro, né? Aí você pode dizer assim, professor, mas o Flamengo, né, tá sendo só vice, mas você tem que entender, né, que o técnico já foi embora, entendeu? Então, às vezes, o problema é do técnico, tem outras questões. Porque, gente, convenhamos, primeiro que eu nem discuto com o palmeirense, coitado, nem mundial tem. Os corintianos, meu Deus do céu, os corintianos é time de segunda divisão. Não sei nem. Gente, eu juro pra você, eu nunca precisei assistir um jogo de segunda divisão. Eu nem conheço esse time da segunda divisão. Mas você quer conhecer, pergunta pro Corinthians se ele conhece, entendeu? Então, esses timezinhos de segunda divisão não tem nem que discutir, não. Entendeu? Gente, o Flamengo, quando joga, é sério. Flamengo não é time, Flamengo é seleção. É sério. Você vê que quando o Flamengo joga, até quem não é flamenguista assiste o jogo do Flamengo. Pra quê? Pra secar o Flamengo. Tu vê que quando o Flamengo perde, é uma vibração que quando outro time perde, ninguém faz. Porque ele não é time, ele é seleção, entendeu? Então, no Brasil, na verdade, existem dois tipos de torcedores. Que são os flamenguistas e os anti-flamenguistas, entendeu? Essa é a realidade. Então, assim, filosofia de vida, aquele que não conhece, aquele que não entende. Filosofia de vida dos como é que é? Dos anti-flamenguistas, né? Dos sofredores. Filosofia própria, aquele que conhece, aquele que entende, dos flamenguistas. Deu para entender agora que é sacada? Como é que é? Eu entendi o que ele quis dizer. Não, mas é a verdade, fera. Aqui eu sou professor de filosofia. Olha, eu sou um cara sério. Eu tô aqui para transmitir conhecimento. Eu quero que vocês sejam vencedores, então sejam flamenguistas, entendeu? Entendeu? Se vocês seguirem meu conselho, vocês vão longe. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o assunto? Não ficou claro? Aí a passagem do mito para a filosofia, o que realmente é a filosofia? Então vamos agora para o segundo momento da aula, tá? Que são as questões, tá? Vocês irão resolver aí algumas questões aí sobre esse assunto para ver se vocês realmente conseguiram compreender o assunto. Oi? Mais duas? E aí o Enem, ele te dá 3 minutos por questão, né? Então vocês terão aí 3 minutos por questão, para ver se vocês realmente entenderam o assunto aí. E aí depois a gente faz a correção do conteúdo. Como é que é? Mas é a verdade, tem que reconhecer. Como é que você não reconhece, né? É. Foi bem. É, né? Pois é.
Colocar a musiquinha de ninar pro pessoal de casa. Com 45 minutos rodando lá aquele reloginho assim, ó. Tem mais gente aqui? Não. Gente, todo mundo recebeu material? Todo mundo? Ok, então, ó, divirtam-se. Vocês têm aí 12 questões. O Enem te dá 3 minutos, 12, 24, 36 minutos. Então, quando for meio-dia, nós iremos... Meio-dia não, 12, 29, 31 minutos. 12 e 5 a gente faz a correção. Fechou? Divirtam-se, tá? Em silêncio. Vamos lá, então. Vou falar contigo, tá? Quando terminar a aula. Questão de número 1. A questão de número 1 é do Enem de 2018, certo? Diz assim, ó. O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto, da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que simultaneamente se recusaram do direito de instalar o saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é o movimento, que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso neste movimento. Esse é um texto do filósofo Merleau-Ponty. O texto apresenta o entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza por reunir o quê, gente? Letra B de bola? Todos forem B? Qual a alternativa, então? D de dado? Letra B ou letra D? Tá, vamos lá. Gente, olha só. Primeiro, deixa eu falar para vocês. Esse é um filósofo que ele não é tão conhecido, mas ele não é tão conhecido. Entretanto, a pergunta é básica. Qual é a pergunta? Qual é a atividade do filósofo? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Letra A. Os antagonismos das opiniões ao método dialético, ou seja, a filosofia, ela parte simplesmente da contradição. Gente, eu costumo dizer, quem é muito do contra não é crítico, é chato. Entendeu? Quem é muito do contra não é crítico, é chato. Entendeu? Então a filosofia ela não parte de você simplesmente ser do contra, você está sempre contradizendo as coisas. Então letra A é falsa. Letra B, ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias, ou seja, o conhecimento é algo que já nasce com a gente? Talvez sim, talvez não, mas o conhecimento é uma construção. Então a letra B é falsa. Letra C, associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade, ou seja, a verdade é algo imutável? Não, tanto é que Karl Jasper, quando ele fala que a filosofia é a procura da verdade, na outra parte ele fala assim, ó, não a sua posse. Por quê? Porque ainda que a filosofia busque a verdade, mas ela não é a dona da verdade. Ainda que eu busque o conhecimento, mas eu não sou o detentor do conhecimento. Por isso que a letra C ela é falsa. Alternativa correta, letra D. Conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento. Porque foi o que eu mais falei na aula. A filosofia... Desculpa. Ela parte da investigação. Ela parte do questionamento, tá? Então, alternativa correta, letra D. Ficou claro? Beleza.
Tanto é, gente, ó, por que não... Deixa eu mostrar dentro do texto por que a letra C é falsa. A letra C, só um pouquinho. Imutabilidade da verdade. Ele fala aqui, ó, que eles se recusaram de se instalar no saber absoluto. A verdade não é absoluta, certo? Questão 2, Enem da PPL de 2016, ó. O aparecimento da polis, situado entre os séculos 8 e 7 a.C., constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo. Certamente no plano intelectual, como no domínio das instituições, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade foi plenamente sentida pelos gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. Segundo Pierre Vernant, a filosofia na antiga Grécia foi resultado do quê, gente? Letra... A filosofia vai surgir a partir do regime democrático, a partir da democracia. Letra C, do desenvolvimento do campo das navegações. Gente, prestem atenção. Segundo Pierre Vernant no texto, o texto está falando sobre as navegações? O texto está falando sobre a democracia? O texto está falando sobre o quê? Gente, a resposta está no começo do texto. O aparecimento da polis. O que é a polis? A polis são cidades. O surgimento da cidade. Alternativa correta, letra E. Deu para entender? Mas de acordo com o texto, o aparecimento da polis, da cidade, a pergunta é segundo o filósofo, segundo o texto, entendeu? Então, fiquem atentos. A resposta não está errado, gente. Houve as navegações, houve a democracia, só que de acordo com o texto, entendeu? Por isso que é importante vocês ater a isso, entendeu? Pois é, o contato dos gregos contra os povos, é como eu estou falando, gente. Essas questões não estão erradas, alternativas. Só que a pergunta é de acordo com o filósofo, com o texto. Por isso que é importante. Então, assim, tem várias alternativas corretas, mas de acordo com o filósofo, com o que o texto está falando. Por isso que é importante se ater a isso. Vamos lá, questão 3, ó. FUNCAB 2015. A preocupação com o conhecimento está nas origens da filosofia e permeia toda a sua história. É correto afirmar que, em geral, o conhecimento proposto pela filosofia é o quê? Se vocês errarem, eu vou botar para fora. Globalizante, letra A. Tá, mas vamos ver quem está antenado no conteúdo. A letra B. É o conhecimento mágico, que se baseia na origem dos deuses. É o conhecimento mítico. Letra B, mito. Você pode colocar B, mito. Letra C, o conhecimento que é objetivo, que se funda nas características do objeto. Que conhecimento é esse? Da letra C. O conhecimento que é objetivo, que se baseia nas características do objeto. É a ciência, eu falei aqui, ó. Letra C, ciência. Coloquem aí ao lado da letra C. Letra D, o conhecimento que é espontâneo, que é herdado pelas experiências pessoais. Que conhecimento é esse? A letra D, que conhecimento é esse? Que parte das experiências pessoais, de geração para geração, espontâneo. Senso comum, muito bem, letra D é senso comum. E a letra E, duvido vocês acertarem. O conhecimento simbólico, que depende do sentido que o homem dá à realidade que o cerca. É o conhecimento da linguagem, tá? Letra E, linguagem. Questão de número 4, também da FUNCAB, só que agora de 2011, ó. O surgimento e o desenvolvimento da filosofia provocaram uma ruptura com mitos, modificando o privilégio existente da religião como visão única de mundo. Esse rompimento ele é possível porque a filosofia, letra D, ela afirma que tudo pode ser compreendido pela razão, né?
suprimindo e explicando as contradições do mito. Alternativa correta, letra D. Tranquila essa questão, gente? A filosofia é um pensamento conceitual e simplesmente abstrato? Não, ela não é simplesmente abstrato. Letra B, ela explica sobre a origem do homem e do mundo partindo da subjetividade? Sim. E do imaginário? Não. Por isso que a B é falsa. Letra C, ela parte de realidades aparentes do mundo sensível? A filosofia ela não discute simplesmente a questão da aparência. Essa ideia de aparente está muito ligada a Platão. A gente vai ver Platão e Aristóteles, tá? Questão 5, é o 2009, ó. Antônio Gramsci é considerado um dos grandes filósofos políticos do século XX. No Brasil, sua obra foi amplamente resgatada nos anos de 1980 e 90 para reflexão sobre a democracia no país e para a construção de práticas pedagógicas mais críticas. Um dos postulados de Gramsci é que todos os homens são filósofos. Eu falei isso no final da aula. Ainda que a seu modo inconscientemente. Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o pensamento político e pedagógico de Gramsci, qual é a alternativa correta? Por serem dotados de consciência, está aberta a possibilidade a todos os indivíduos de refletirem sobre o seu cotidiano. Correto. Letra B. Tranquila essa questão, né, gente? Todo mundo acertou, né? Então, vamos para a próxima. Questão 6, o El 2007, ó. Há, porém, algo de fundamentalmente novo na maneira como os gregos puseram a serviço do seu problema último, que é a origem e a essência das coisas. As observações empíricas que receberam do Oriente e enriqueceram com as suas próprias, bem como no modo de submeter ao pensamento teórico e casual o reino dos mitos, fundado na observação das realidades aparentes do mundo sensível, os mitos sobre o nascimento do mundo. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a relação entre mito e filosofia, qual é a alternativa correta? Todos forem C ou não? Não? Vamos lá, gente. A letra A, ela é falsa porque ela diz que ela é um discurso teórico que sem embasamento com a realidade. E a filosofia ela se baseia na realidade. Então a letra A é falsa. A letra B, ela é falsa, então você pode grifar aí onde está errada, tá? Quando fala assim, ó, sem embasamento da realidade. Isso que torna a alternativa falsa. Aí bota um Fzinho, sem embasamento da realidade. Da realidade sensível. O que é? A realidade sensível, aparente, mundo sensível, o que nós vivemos aqui. Letra B. O erro da letra B é o discurso acrítico. O A quer dizer que a filosofia não tem uma postura crítica. E é o contrário, a filosofia ela parte da criticidade. Então, grifem aí discurso acrítico e coloquem um F nisso, tá? A alternativa correta é a letra C. Ela retomou temas da mitologia que a gente viu, só que de uma forma racional, não é isso? Formulando hipótese lógica argumentativa. Então, a alternativa correta é a letra C. Ok? Questão de número 7. Poliedro. Aqui nós temos uma tirinha onde o Sócrates fala que a Grécia Antiga foi o berço do pensamento científico ocidental. Não bastava mais a chuva ser um Deus chorando. Começamos a querer compreender os fenômenos através da razão e da observação. Com o tempo, a religião parou de ter um papel de explicação natural, migrando para espiritual. Aí o Zeus, puto da vida, né, fala, por isso eu vou explodir sua careca. Então, na tirinha, a reação furiosa de Zeus, que é o deus supremo do panteão grego, ao discurso de Sócrates, dá um tom humorístico a um traço muito importante, tanto do pensamento desse filósofo, como do impacto do pensamento filosófico nascente na civilização grega como um todo. Porque trata-se do quê, gente? Letra C? Ou letra A? A letra C, gente, o erro da letra C é quando ele fala que o discurso do Sócrates parte da ironia. Realmente, o Sócrates ele usa a ironia. Só que a ironia que nós vamos estudar do Sócrates, ele vai te questionar ao ponto de desconstruir o que você pensa. E aqui Sócrates não está questionando, ele está afirmando. Por isso que a letra C é falsa. A alternativa correta é a letra A mesmo. Ele está contrapondo de maneira crítica e investigativa aquelas explicações religiosas. A alternativa correta, a letra A. Muito bem.
Alguma outra dúvida? A letra D. Ele apela à racionalidade científica na compreensão da religiosidade. Ele rompe com aquela visão religiosa. Ele não está buscando explicar a religião. Por isso que não é a letra D, tá bom? Ficou clara essa questão, gente? Então vamos para a 8. Aqui nós temos um espelho, um globo espelhado, né? E o que o espelho faz? Ele reflete algo, que no caso está refletindo a pessoa e a condição dela. Então a alternativa correta, relacionando com a filosofia, é a letra... O homem é um ser que reflete a sua própria condição, né? A pessoa está sentada ali, teoricamente, no escritório, né? A letra B é falsa porque diz que o conhecimento deforma... Aliás, o homem deforma a realidade por meio do conhecimento. O conhecimento constrói, não deforma. A letra C, gente, o erro está aqui, ó. A ciência é o único... Não é o único conhecimento que retrata fielmente a realidade. Nós temos a filosofia. Então, por isso que a alternativa é falsa. É a mesma coisa que eu falo assim, a sala tem apenas homens ou apenas mulheres. Não tem homens e mulheres. Então, esse único, apenas, somente, cuidado, o que torna a alternativa falsa. Isso. Letra D, a reflexão filosófica não permite a exposição do sujeito. O Hélio está expondo o sujeito na imagem. E a filosofia, a gente não estuda os filósofos, então a letra D é falsa. Ok? E a mesma coisa a letra E. Ó. A única função da filosofia é promover o conhecimento apenas para si. Não, você propaga o conhecimento, tá bom? A 9. Ó. A filosofia surgiu na Grécia por volta do século 6 a.C., tendo como característica a passagem do mito para a filosofia. Então, qual é a alternativa correta, gente? Isso, o mito apela ao sobrenatural, ao divino e ao mistério, e a filosofia busca explicação racional para o mundo, letra E. As outras alternativas, que vocês perceberam, todas elas são conceitos trocados, né? Então, por isso que as outras são falsas. A 10, ó. Gente, também de acordo com o texto, tá? Mesma coisa que aquela questão que alguns erraram, ó. Dentre as teorias que explicam o nascimento da filosofia na Grécia, a que enfatiza o surgimento político. Qual das características da polis grega teria contribuído para o nascimento da filosofia? Letra... olha só, letra A. A proeminência no espaço público do pensamento e reflexão sobre a palavra. Gente, a palavra é o quê? É a escrita, ok? Ele vai trazer aí, vai enfatizar a reflexão sobre a palavra. Ok? Então não é a letra A. Alternativa correta, letra C. A existência de um discurso público e dialogado que vai basear na troca de opiniões. As pessoas vão debater sobre as questões da cidade. Alternativa correta, letra C. A questão 11 de Kant, ó. Não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. Qual é a alternativa correta? O ensino filosófico não deve concentrar-se em conteúdo, mas antes na prática do pensamento. Não tem como dizer o que você tem que pensar, mas eu posso te conduzir à reflexão. Alternativa correta, letra E. E para fechar a questão de número 12, ó, ele fala sobre filosofia de vida. Qual é a alternativa correta? Se vocês perceberem, a letra A, letra B, letra D e letra E, todas elas são conceitos de filosofia própria. Alternativa correta, letra C. Filosofia de vida é o ato de filosofar espontâneo. Beleza? Bom, para encerrar, para os alunos que gostam de estudar o conteúdo antecipado em casa, próxima aula nós vamos estudar sobre os pré-socráticos e fechar a primeira unidade de filosofia, tá? Os pré-socráticos, estudem em casa sobre eles, tá? Gente, valeu, bom almoço para vocês e até a nossa próxima aula, tá? Tchau.